Pessoal, ele é professor de educação física, nutricionista, ciclista, pai do Vinícius e do Henrique, e hoje veio aqui para contar um pouco de como que é esse mundo aí de quem pilota uma bike. Gregory. Boa noite, obrigado Juninho, chama Juninho não? Juninho, Júnior. Eu conheço o João conheço também. ele desde criança, ele me deu o convite para vir aqui, né? Me convidou para vir participar, falar sobre um pouco da minha experiência de ciclismo. Sim. Né? Eu estou aí há mais de 10 anos, Sim. como atleta amador, como treinador, como organizador de equipe. E queria contar um pouco aí desse esporte que eu gosto tanto, que faz tão bem para minha cabeça, né? É algo que me substituiu aí o futebol, que eu gostava muito, e que a gente tá o ano inteiro aí participando de evento e batendo papo e publicando em rede social. Bora para cima então. Pessoal, antes de começar o nosso bate-papo aqui com o Gregory, tem um recadinho para você. Você que é do ramo de usinagem, já ouviu falar da Infinity Ferramentas? Procure saber então sobre as ferramentas da Tungaloy e da OSG. Procure lá o nosso vendedor Gleberson da Infinity Ferramentas, beleza? Conta um pouco pra gente aí como que você descobriu o ciclismo. Você estava fazendo o quê? Precisava relaxar, falar andar de bicicleta? Não, como que é? Na verdade eu precisava emagrecer. Tava gordo. E eu fui estudar em Rio Claro e eu andava de bicicleta lá, porque Rio Claro é uma cidade plana, você estava falando que foi lá. Sim, já fui lá. E muita bicicleta na rua, e eu via o pessoal andando de capacetinho e bicicleta de competição, aquela de pneu fino, que é a Bike Speed, Bike Road, e eu achava bonito. E aí minha ideia era fazer triatlon. Então eu já nadava mais ou menos, já corria na rua, antes de ser moda, correr na rua eu corria, só para fazer exercício, né? E aí eu resolvi comprar uma bicicleta. E aí eu tive dificuldade de achar, e no Facebook eu comecei a entrar em alguns grupos. Aí eu comprei uma bicicleta, primeiro porque queria emagrecer, depois porque queria fazer triatlo. E daí depois eu comecei a pegar amizade com um grupo de ciclismo. Aí começou a gostar da coisa mesmo, foi embora. Só pendendo pro ciclismo. Mas eu cheguei a fazer um meio Ironman. Então. Inclusive, natação, o triatlo, né? Natação, corrida e bike. E daí o que acontece? Você começou a pesquisar os grupos e tal, aí foi gostando, e aí você já demorou muito tempo para você chegar numa competição? Como que foi? Assim, não demorou para competir, porque eu sempre gostei de competir. Eu tive dificuldade de comprar bicicleta, porque na época foi que eu casei, e aí eu casei e falei, quando eu acabei de pagar meu casamento, eu comprei a bicicleta. Minha dificuldade foi comprar a bicicleta na época adequada, porque tem muita opção, uma que fosse num valor que eu conseguia pagar na época, em torno dos R$ 3.000, e que fosse boa, e que assim, te atendesse para aquilo por algum tempo, porque né? sempre tem aquela questão, né? Tipo, você vai comprar algo, então você fica na dúvida, olha, eu vou comprar, que nem no seu caso, né? Eu vou comprar uma bicicleta que custa 3.000, tá? É o que eu posso, né? Sim, que eu posso. Mas por mais 2.000 eu consigo comprar uma melhor Uma ainda. que duraria mais. Então sempre benefício. Tem. Aí eu comprei uma usada com um grupo de 10 velocidades, hoje em dia usa 12, então 10 anos atrás. Era uma bicicleta que me atendeu muito bem e eu consegui andar com ela por um bom tempo, ver se eu pegava gosto, né? E aí passava. Sim. Era uma bicicleta de alumínio ainda, mas era muito boa. E aí depois de uns anos eu passei para de carbono. E foi difícil de você se adaptar, assim, tipo, a começar a pedalar? Tipo, porque você falou que você queria perder peso também, né? A minha maior dificuldade... Mas assim, no começo você pedalava, cansava e falava, cara, não é pra mim. Chegou a ter esse pensamento? Nunca tive esse pensamento que não era pra mim. Minha dificuldade no começo foi sair sem câmera de ar e furar os 2 pneus e não ter câmera para trocar, não saber trocar. E aí, foi mais aquele negócio do começo, né? Que tudo é novidade, né? Mas eu saí assim... Na prova, quando eu fiz o meio Ironman, quando eu tava na corrida, eu pensava que eu tô fazendo aqui. Sim. Mas é porque aí a distância era... Porque foi bem no começo. Já comecei começou competindo, mesmo sendo ruim. Não, era horrível, chegava por último. Mas, verdade, a galera zoava.
não zoar. Não? Não, porque era, por exemplo, daqui da cidade era o único. E Ah, não tem isso de zoar, não. O pessoal almoça tipo, encher o tranquilo. saco. Tem sempre uns amigos, ah, ficou em último lá, não sei o Não, eu quê. tenho uma história legal. Eu fui em Pirassununga, na AFA, na Força Aérea, lá fazer o meio Iron, Ah, e uma moça, eu fui perguntar para ela do kit, aí ela começou a conversar comigo, dar dica da prova. Aí, quando eu fui ver quem era, ela era uma moça, uma atleta do Esporte Clube Pinheiros, que é um dos maiores clubes do é, Brasil. Eu falava, nossa, menina do Pinheiros, porque ela começou a falar o tempo que ela fazia, eu falei, nossa senhora, caramba. essa menina é forte. Aí você fica com vergonha. É outro É uma nível, atleta né? de Pinheiros, me deu muitas dicas no dia. Sim, importantíssimo, né? Ô, Gregory, fala pra gente aí, que tem várias disciplinas, né? Você consegue explicar algumas delas para nós aí? Sim, as disciplinas mais populares, né, no Brasil, a que mais se vê gente andando, que tem maior número de praticantes no Brasil, é o mountain bike, que é aquelas Hum, bicicletas de pneu grosso, tá? sim, sim. Essa é a que mais tem, aqui em Laranjal mais tem, até aqui incentiva muito o pessoal aqui, é o pessoal dos Falcão, Cassiano Falcão. Então eles são aqui, na região, eles são referência de ciclismo, de cicloturismo, de bicicleta de mountain bike, né? Aí tem a bicicleta de mountain bike competitiva. No meu caso, a minha bicicleta de estrada e contra-relógio, que é. Mas aí é o meu lado competição, que é aquela de pneu fino, tipo aquela i10. Sim, sim. Eu sei qual que é. Inclusive, se tiver uma oportunidade aí, o convite tá feito, tá? Pode vir aí uma hora dessa aí É, conversar com a gente, bem tá? legal, Paulo. Ô, Gregory, agora, campeonato. Me fala dos campeonatos. É assim, quantos tem? São mais regionais, mais assim, nível brasileiro, né? Explica um pouco pra gente aí. Os que eu disputo são campeonatos do estado de São Paulo, né? Tem o brasileiro, só que são categorias master. O ciclismo de estrada, esse que eu disputo, onde é o nicho, né? Os melhores do mundo estão na Europa. O campeonato mais importante. Então, vou começar lá. O mais importante para mim é o Tour de France, que é Certo. uma grande volta. Depois é o Giro de Itália, a volta à Espanha. Depois eu considero os Jogos Olímpicos, tá? Hum, Aqui no Brasil, aí tem a categoria Elite e as Master, né? Que eu disputo o campeonato mais importante é o Paulista, né? Eu cheguei a ser vice-campeão em 2021 na olha que Master, legal. meu maior feito no esporte. E no contrarrelógio eu fiz terceiro, fiz quarto já. Caramba. E do estado, né? Mas da estrada que é o top, assim, tipo, tem 80, entre 80 eu fiquei em segundo. Geral, no dia da bateria, Caramba. perdi porque o primeiro é o cara Tapetininho, que é muito forte, o Danilo, né? Então, ele ganhou e eu fiz segundo. E aí tem mais provas mais regionalizadas. Semana passada Sim. disputei E Copa deixa eu te São perguntar, Paulo. existe divisão? Igual no futebol, por exemplo? Série D, C, tipo, no ciclismo, No Brasil, você faz a inscrição, você pode participar. A nível mundial, as equipes melhores ranqueada. do mundo são chamadas equipes World Tour. Depois tem as equipes continentais e aí subdivisões. Hum, Tipo, eu não lembro o nome exato, mas acho que são 20 equipes top, assim, a primeira divisão. Hoje, por exemplo, a Y Emirates e a Visma Lease Bike e a Trek são as três mais top, que são do World Tour, correm na Europa. O Brasil não tem nenhuma equipe continental. Eu acredito que não. Eu não sei se alguma subiu, chegou, virou continental esse ano, mas não tinha. E na América do Sul, né, aqui, quem domina o ciclismo é a Colômbia. verdade, é Colômbia. Caramba, é uma surpresa, eu mesmo não imaginava. E Equador tem não o atual campeão olímpico é belga, mas quem ganhou Olimpíadas de 2020 Tóquio é um equatoriano chamado Carapaz. Richard Carapaz. Richard. Talvez a única medalha de ouro do Equador Então, é isso que eu ia nos perguntar. Jogos. Você considera, né? Você considera, às vezes você tem os seus particulares ali, mas quem que são o Pelé do ciclismo, assim? O Pelé do ciclismo é um belga chamado Eddy Merckx, né? Ele é o principal, assim, em todos os tempos. Ele é mais ou menos, eu acho que é um pouco depois da época do Pelé, mas é ali da década de 70, 60. Sim. É um belga.
Aí Assim, depois... é meio indiscutível, né? Verdade. Que ele é o melhor do mundo. E aí, brasileiro, hoje você tem um mountain bike, um cara da mountain bike. E eu coloco ele e o Mauro Ribeiro, o nome dele é Henrique Avancini, e o Mauro Ribeiro, que é um brasileiro que ganhou uma etapa do Tour de France, eu não lembro se é 1990, é na década de 90. Ele ganhou uma etapa no dia da queda da Bastilha, um dia tipo um feriado nacional da França, top. Ele ganhou uma etapa, são 20 etapas, ele ganhou uma, é o único brasileiro que ganhou. E pelo feito de ter ganhado uma etapa do Tour de France, que é o campeonato mais top do mundo, é a Champions League do ciclismo, eu considero ele o maior, e ao lado o Henrique Avancini, que foi bicampeão mundial de mountain bike. Esse Henrique, ele é brasileiro também? Os dois. Os dois. Mauro Ribeiro e Henrique Avancini. No caso, brasileiros que já ganharam essa Champions League do ciclismo, por exemplo? Só os dois. Ele só ganhou uma etapa, etapa. O Mauro Ribeiro. Certo. Não ganhou a competição. São entendi. 20 etapas. Aí é quem chega em menos tempo. E o Henrique Avancini ganhou 2 mundiais de maratona no mountain bike. Né, que é mundial. Só que assim, não é tão prestigiado igual o Tour de France. Mas ele ganhou 2. Ele foi entre os 5 melhores do mundo no ranking por 2 anos. Acho que na pandemia ele ganhou etapa de Copa do Mundo. Então ele é mais recente. Então eu considero ele hoje em dia é o que leva, ele está correndo na estrada agora, ele leva o nome do ciclismo brasileiro atualmente. Assim, tipo, ele é como se fosse o Neymar do ciclismo hoje, e o Mauro Ribeiro é como se tivesse sido o Romário. Entendi. São bons, né? Cada um na sua mas cada um tem uma característica, alguma coisa assim. Galera, a gente vai dar continuidade no próximo episódio aí. Fiquem ligados com a gente aí, tá bom? Valeu! Esse podcast é um oferecimento de Usual Brinquedos, Infinity Ferramentas, Steel Molds e Cooperativa Sicredi.